Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Mais uma vez, estamos reunidos para a nossa reunião pública e vamos dar início, ao nosso estudo, porque a reunião pública nada mais é do que o estudo da doutrina, Vamos começar com a nossa canção, que foi feita com muito carinho, pelo nosso irmãozinho Ricardo, que até está se recuperando da cirurgia, e para o nosso mentor, Germano querido. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Graças a Deus, nosso Germano querido. Agora a nossa irmã Lourdes vai fazer a página de abertura, tá bom? Boa noite a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 152, Ciência e Amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes que cruzam os ares, o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir com utilidade divina no caminho dos homens para Deus. Que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria a justa publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos,
esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que ligam os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Eu acho que aqui fica até bem claro, né? O que é ruim não é a máquina, não é a ciência, não é a vacina, não é o remédio, né? Somos nós, humanos, é que utilizamos tudo isso, muitas vezes, para o mal, em vez do bem. Se passássemos a utilizar cada criação dessa com amor, com o intuito de resolver os problemas da humanidade, seríamos muito mais felizes. Obrigada. Obrigada, Luiz. Essa reflexão, né, é muito importante porque ela nos mostra a nossa responsabilidade diante, né, das coisas. A gente lembra aí de Santos Dumont, que inclusive desistiu da vida porque viu, né, a sua descoberta ser usada para a guerra. Então a gente tem que ter muito cuidado, que até um remédio, né, usado demais, ele se torna um veneno. Vamos agora fazer a nossa prece para iniciarmos o estudo da noite. E nesse momento, pedimos a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e a toda a sua falange de trabalhadores que nos envolvam com seus fluidos benéficos. Ao pensarmos em virmos para esta casa, já recebemos a companhia desses amigos espirituais, que estão nos envolvendo e sabem das nossas necessidades. E estão ao nosso lado, nos incentivando para que a gente busque o melhor caminho. Então, ao entrarmos aqui, eles se aproveitam de todos desses fluidos e desses amigos que estão aqui nesta casa para nos auxiliar. Então estejamos atentos a esta ajuda, que com certeza sairemos daqui muito melhores do que entramos, mas precisamos fazer a nossa parte. Então que cada irmão receba exatamente aquilo que necessita e que pode receber nesta noite. Pedimos pela nossa irmã Marcele, que fará uso da palavra, que ela seja inspirada para que nos traga o conhecimento que precisamos adquirir. Pedimos também por todo o entorno da nossa casa, para que esse ponto de luz, que é o Aprendizes, possa auxiliar a todos que estão à nossa volta. E assim, então, pedimos a permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, vamos para o estudo. Marcele, é com você. Se não fizer direito, puxa a orelha. Olha a responsa. Tá ligado aqui? Tá, pode falar. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria e muito prazer que eu... Ih, olha quem tá aqui me assistindo hoje, meu Deus, aí que eu vou ficar nervosa. Pra que eu fui olhar pra ele antes? Mas é providencial, né, o Rubens? Não, vai emanar
Fluidos positivos para você. Então é com imenso prazer que eu venho trazer o estudo dessa noite. Há mais de 2 anos que eu não faço estudo aqui na casa e eu tinha por hábito fazer, né, quem lembra, fazer o estudo do livro do André Luiz, né, que são as obras subsidiárias, existem outras, mas as obras de André Luiz, elas trazem uma experiência muito interessante, né, da vida espiritual, muitos detalhes que a gente quer saber, né, e que a gente encontra nos livros de André Luiz. Mas como a gente está tendo muito palestrante novo e assim, estudar o livro do André Luiz é bom fazer com uma sequência. E aí, então, hoje eu trouxe um outro assunto. Fiquei muito tempo tentando escolher o assunto, Giovana falou comigo já tem um tempo. E aí vinham vários assuntos na minha cabeça, mas nada... O que eu vou falar, meu Deus? E aí veio a intuição de falar sobre o Sermão da Montanha, né? E que é uma parte do Evangelho que é muito bonita. Eu acho que todo cristão, né, pode usar o Sermão da Montanha como um código de vida, de conduta moral, né? Eu até coloquei aqui, mas já vou me adiantar, né? Certa vez, Gandhi falou que se todos os livros espirituais da Terra fossem queimados e só restasse a parte do Sermão da Montanha, seria o suficiente para que a gente conseguisse levar uma vida cristã, né? Com todos os preceitos que a gente deve ter para a evolução espiritual. Então, o tema hoje vai ser uma parte, né? Porque o Sermão da Montanha é grande, né? A gente tem o Sermão da Montanha relatado, né, na Bíblia, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas Mateus foi o que mais trabalhou, né, o Sermão da Montanha de uma forma mais explicada, porque Lucas vem depois, né? Lucas foi discípulo de Paulo, então ele teve muito contato com Maria depois, então ele traz o sermão já de uma forma resumida, mas Mateus não, Mateus descreve o Sermão da Montanha assim. Então a gente vai pegar uma partezinha que fala sobre o sofrimento, né? Eu acho que quem não sofreu e sofre, né? O sofrimento bate a nossa porta constantemente e a gente sempre escuta: mas a gente está num mundo de provas e expiações. Não é isso que vocês escutam aqui constantemente? Estamos num mundo de provas e expiações. Aqui é um lugar de dor, de sofrimento. Mas Jesus, né, já conhecia as nossas dores, já desde aquela época. Então, o que ele falou para aquelas pessoas, provavelmente, quem sabe nós não estávamos lá, naquele grupo, naquela multidão, né, que o acompanhou para escutar o Sermão do Monte. E aí, o Sermão do Monte, a gente chama das bem-aventuranças, né? O que são bem-aventuranças? Bem-aventuranças é a tradução de felicidade. E aí, a gente tem Jesus vendo as multidões, ele sobe ao monte, né? E sentado ele senta na rocha, essa é a posição que descreve Mateus, ele senta a rocha e tem uma multidão de pessoas, são aquelas pessoas aflitas, os desiludidos do mundo, são aquelas pessoas que buscavam Jesus, não só para cura, mas para ouvir uma palavra de consolo, né? Porque no fundo, quando a dor nos bate a porta, né? Quando o calo aperta, a gente quer o quê? Uma consolação, né? A gente quer uma palavra, a gente às vezes não tem solução imediata, pelo menos a gente não enxerga, né, a solução imediata para aquele problema. Mas tudo passa, né? E aí essas pessoas procuraram Jesus e ele lá fez o seu sermão. Eu trouxe aqui para vocês, interessante, porque a descrição do local onde foi feito, né, o sermão é esse tal desse Monte Curum Hartim, lá em Cafarnaum. Então diz que é uma região belíssima, né, que tem à margem noroeste você tem o Lago de Genezaré, né, e é uma planície. Então Jesus reuniu, hoje em dia existe essa igreja, colocaram essa igreja, fundaram essa igreja no mesmo local onde ele fez, ele proclamou o Sermão da Montanha.
Então, eu trouxe aqui para vocês hoje esse livro aqui. Não sei se vocês conhecem, Boa Nova. Esse livro é maravilhoso, né? Todo mundo tem que ler esse livro. E esse livro aqui a gente tem que estar sempre lendo. E dizem que o melhor é ler perto do Natal, né? Porque tem assim, esse livro aqui é a psicografia do Chico pelo espírito de Humberto de Campos. Então, no plano espiritual, Humberto de Campos, ele teve a oportunidade de trazer pra gente nesses livros, são 30 e poucos capítulos, eu acho, mas no capítulo 11 ele fala sobre o Sermão da Montanha. Ele traz confidências e as visualizações dos bastidores, das coisas que aconteceu, né, na época de Jesus, que a gente não vê nos livros, né? Então, são coisas assim muito interessantes. Então, eu vou falar para vocês um acontecimento um pouco antes de acontecer o Sermão da Montanha, porque assim, até entre os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não tinham ideia, né, do legado do que Jesus faria, né? Eles tinham aquela dúvida, eles achavam que Jesus era o rei, né, que ia implantar aquele reino, né? Mas eles, na verdade, não sabiam como Jesus faria isso. Então, cada um deles tinha uma ideia de Jesus e equivocada, né? Deturpada. E assim Jesus foi trabalhando cada um daqueles, de Mateus, de Pedro, né? E a gente vai ver aqui uma passagem com o Levi, né? Que era o cobrador de impostos. Não é Mateus, é o... Não, É Zaqueu, o cobrador. Não, o que era... É Zaqueu, não, esqueci o nome agora, me apagou. Mas ele chama, porque Jesus mudava os nomes deles, né? Então ele chamava de Levi, o cobrador de impostos, que virou apóstolo. Gente, qual o nome dele? Esqueci. Não, eu acho que era Zaqueu, não era? Olha, vocês estão ruins, então... tá todo mundo ruim. Bom... Aí o que aconteceu? Eles eram muito procurados pelas pessoas, porque eles eram mais próximos de Jesus, então as pessoas procuravam eles para ver se eles levavam até Jesus para interceder. E aí 3 pessoas procuraram Levi na casa dele. E aí essas pessoas eram o Lisandro, o Pafos e o outro que eu esqueci o nome também. E eles eram pessoas assim muito simples, um deles era aleijado, outros 2 tinham problemas, viviam nas ruas. Então eles foram lá para receber, né, para ouvir dele uma consolação. Só que ele chegou lá e ele praticamente falou assim, olha, como é que vocês desse jeito vão ajudar? Eles queriam ajudar no reino, né? E aí, praticamente, ele expulsou, deixou eles assim bem humilhados e expulsou eles e, tipo, não vou levar vocês até Jesus. E aí, Jesus depois chega e aí ele conta aquilo para Jesus, olha, eles estiveram aqui, eu falei isso, isso e isso. E aí, Jesus vai dar aquela lição de moral nele, né? Ele fala assim... Ele conta tudo o que ele falou, né? Aí ele fala, eu estou resumindo porque senão é muito grande, né, gente? Aí ele fala, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. Já observastes algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Na verdade é essa, né? A gente só busca essas coisas quando a gente não está bem, né? Senhor, minhas observações partiram tão somente do meu intenso desejo de apressar a supremacia do evangelho entre os que governam no mundo. E aí ele fala, quem governa o mundo é Deus. Afirmou o mestre, e o amor não age com inquietação. A pretexto de lutar em nome do céu, né, ele achava que os romanos poderiam, né, ajudar nesse processo. Aí ele fala, a pretexto de lutar em nome do céu, espalhariam possivelmente
incêndios e devastações em toda a terra. Seria justo, Levi, trabalhássemos por cumprir a vontade do nosso pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Aí ele fala, ó, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias, os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos vencidos. Para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas, as cicatrizes do Espírito são luzes de Deus, que Deus acende na noite sombria das criaturas. Levi, é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem o nosso Senhor, nosso Pai, como sentenciados que experimentasse no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que seus corações haviam partido. E aí, ele fala dessas pessoas, né? Que o evangelho era para essas pessoas, não era para aqueles que tinham vencido o mundo, né? Mas para todos esses desiludidos, né? Então, aí Jesus reúne eles e vai lá para a região do Sermão do Monte para proclamar as bem-aventuranças. E aí ele fala, né? Ele descreve muito Humberto de Campos. Muitas centenas de criaturas se aglomeravam ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Dentro da paisagem eram velhos, velhinhos, lavradores simples, mulheres do povo agarradas a seus filhos. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos. Ante os seus olhares felizes, a figura do mestre surgia na eminência enfeitada de verdura, onde perpassavam brandamente os ventos amigos da tarde, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro, e como que esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, na sua qualidade de cobrador dos tributos populares, Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como bálsamo sobre os corações. E aí Levi sentiu que naquele crepúsculo inovidável uma emoção diferente lhe dominava a alma. Então aquilo ali foi uma experiência muito interessante para ele, né? Havia compreendido que os que abandonam as ilusões do mundo para se elevarem a Deus. Observando a fila dos humildes, populares que se retiravam, tomados de imenso conforto, o discípulo percebeu que os pobres amigos que o visitaram naquele dia estavam lá, o Lisandro, o Pafos e o outro. E ele viu os dois abraçados, descendo, reconfortados, né? E aí Levi se sentiu, né? Foi um choque para ele, né? Aquele exemplo. E aí ele foi lá, abraçou eles, e aí Jesus viu o encontro, né? E falou assim para ele: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Porque ouvir a gente ouve, gente. A gente tem muito acesso, né, hoje a tudo, mas será que a gente está compreendendo as palavras de Deus? Então o Sermão do Monte, ele foi para aquele grupo daquela época, mas ele ultrapassa o tempo, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, se toda a literatura desaparecesse, só salvasse o sermão, nada estaria perdido. Então, nas bem-aventuranças são 8 bem-aventuranças e cada uma delas representa, cada uma a gente poderia falar numa palestra, cada uma representa uma virtude que nós deveremos cultivar para que a gente alcance esse caminho de evolução espiritual a que a gente se propõe, né? Então, por isso é uma norma de conduta o Sermão da Montanha. Se a gente exemplificar na nossa vida todas aquelas virtudes, com certeza a gente vai chegar nesse caminho. E aí a gente vai buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, como que os Espíritos interpretaram. Então é o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. E aí
eles falam o seguinte, o item 3 ele bota 1 e o 2 é a passagem das bem-aventuranças, e o item 3 é o tópico, a justiça das aflições. Por quê? Quando Jesus fala bem-aventurados, os que serão consolados, vocês tenham a ideia de que em que tempo verbal está a frase de Jesus? Está no presente? Não, está no futuro. Então, a ideia das bem-aventuranças vocês serão compensados no futuro. Então, a ideia da vida futura sempre perpassou as passagens de Jesus. Ele sempre falava, meu reino não é desse mundo, né? Ele sempre colocava isso como uma projeção futura. E o reino de Deus, ele existe aonde? Ele é um espaço geográfico? Ele é algum lugar? O reino de Deus, ele está dentro da gente. E esse é o caminho que ele queria mostrar. Que a gente encontrasse esse reino dentro da gente. Para que a gente possa ter essa felicidade, essa bem-aventurança em qualquer situação, né? Porque a gente vai passar por muitas situações difíceis. A gente precisa passar por um caminho, né, de progresso, um caminho pedagógico. E aí, mas a gente precisa entender, tá? Eu entendo que eu preciso passar por essas dificuldades porque eu vou ter uma compensação futura. Mas por quê? Para que eu passo por essa situação, né? Eu acho que todo mundo que de certa forma busca a doutrina espírita porque tinha essa pergunta, né? Ou tem essa pergunta, não é? Que talvez as outras religiões não nos explicassem muito bem, né? Então, os espíritos falam assim, lá nesse capítulo, que as compensações que Jesus promete só podem se realizar na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam contrassenso. Então, se você não acredita, se você só acredita na vida presente, o Sermão do Monte não faz sentido, né? Então, a gente tem que acreditar numa vida futura, né? Na continuidade da vida, para que isso faça sentido pra gente. Porque senão eu vou sofrer, por que eu sofro só nessa? Tem que ter uma continuidade. Então, mesmo com essa certeza, é difícil a gente compreender a utilidade. Tá bom, eu entendo o que eu tenho, mas por quê? Né? Qual é a utilidade de sofrer para ser feliz? E eles falam, então, também é uma pergunta, né? Por que uns sofrem mais? Por que uns nascem na miséria, outros na opulência? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. São a palavra dos espíritos, né? Então ele fala que a fé no futuro ele pode consolar e proporcionar paciência, né? Mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, às vezes, a gente tem essa impressão, né? Parece que está tudo errado. Parece que Deus é injusto, mas Deus não é injusto. Né? Se a gente acredita na vida futura, a gente tem que acreditar nessa justiça. Então, desde que se admita a existência de Deus, ok, todo mundo admite, né? É soberanamente justo e bom, porque Deus é soberanamente justo e bom. Ele não pode agir com capricho e parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, né? Para todo efeito, existe uma causa. E como Deus é justo e bom, essa causa só pode ser justa, né? É assim que a gente compreende a doutrina. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela por completo através do Espiritismo, ou seja, pelas vozes dos Espíritos. Então, naquela época, ele não poderia falar tudo. Ele promete mais à frente o Consolador prometido, né? Ele fala do que depois virá e que aí as pessoas teriam condições de compreender, mas para aquela época não dava para ele falar tudo. Então, naquele momento, era a consolação. Jesus só poderia consolar aquelas pessoas e dar a ideia da vida futura, porque isso já é uma consolação, né? E agora a gente consegue compreender a causa, o porquê, né? Então, essa compreensão das causas do sofrimento fica muito fácil através do Espiritismo. A gente consegue entender que existe uma lei de ação e reação,
né? Tudo que a gente... esse capítulo é enorme, né, gente? Eu só estou pegando uma parte dele. Então, depois desse Justiça das Aflições, vem as causas atuais das aflições, as causas anteriores e as causas atuais. Mas, resumidamente, a gente entende que boa parte dos sofrimentos que nos chegam hoje são consequência dos nossos atos presentes. A gente atribui muito, porque é da outra vida, mas a maioria dos nossos sofrimentos são causados nessa existência. A gente está ainda e aí a gente tem aquela ideia da prova e expiação. Não sei se isso fica claro para vocês, né? Que a expiação é aquele processo em que você está resgatando um equívoco, né? E a prova, você já passou por aquele processo de expiação e aí você é como se fosse um teste, né? Você está sendo testado naquela virtude que você talvez já tenha consolidado dentro de você. Então a gente está sempre, é como uma grande escola, né? A Terra é uma grande escola para a gente. Então a gente tem que entender o sofrimento do ponto de vista pedagógico, né? E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é uma instrução dos Espíritos que tem nesse capítulo, que é o bem e o mal sofrer. Porque a gente entende, né, que vai melhorar no futuro, a gente entende que a gente sofre no presente, resultado dos nossos erros, né, daquilo que a gente fez de equivocado. São equívocos, né, gente? A gente se equivoca, a gente toma decisões erradas e aí a gente sofre as consequências, né? Porque não é nosso Deus é justo. Mas como é que a gente se comporta diante do sofrimento? Que esse aqui é o grande desafio para o espírito e para qualquer um nessa existência. Como que a gente se comporta? Será que a gente está se comportando bem? Mesmo com todo esse conhecimento? Porque a gente às vezes tem o conhecimento, né? Mas não tem a compreensão dentro da gente. E aí, a gente traz aqui a mensagem de Lacordaire, que ele fala: bem sofre aquele que, confiando em Deus e nas suas leis, compreende e aceita a justiça e a necessidade dessas atribulações, não se rebelando, não se desesperando, mantendo-se equilibrado, espiritualmente falando, sentindo e fazendo o melhor que pode para superar as dificuldades, colabora para amenizá-las ou eliminá-las mais depressa. Então, ele fala, né, da não rebeldia, do não desespero e da tentativa de equilíbrio que a gente tem que ter. E aí vocês vão pensar, né? A gente pensa, é tão difícil se manter equilibrado, né? Mas essa é a proposta. E aí ele fala, saber sofrer é demonstrar seu amor e confiança em Deus e nas suas leis. É ser humilde, considerando-se igual a todos os seus irmãos de humanidade, sujeitos às mesmas vicissitudes, porque a gente sempre acha que a gente que sofre, o outro não sofre, né? É confiar na justiça divina, que não mantém privilégios, mas dá a cada um segundo as suas obras. Então, aquilo que a gente não vê se resolvendo, gente, a gente tem que confiar, né? Uma hora essa conta chega para todo mundo. Então, é agradecer a oportunidade de ressarcir débitos, né? Paulo já falava, o escândalo é necessário, né? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, se você está passando por aquele desafio, é bom, porque você está no caminho, né? Libertando-se das consequências dolorosas que permanecem impressas no perispírito, incomodando o espírito que quer libertar-se dessas amarras que o prendem à vida material para mais facilmente alçar mais altos voos em direção a planos mais elevados. Então, o espírito, quando ele vai ganhando esse progresso, todos aqueles equívocos do passado ficam marcados dentro dele. Então, se ele não se ressarciu com algum débito, ele fica incomodado. Essa é a posição que a gente sente, né? Você, às vezes, você tá, sei lá, devendo alguma coisa, as pessoas, tem gente que não, né? Que é cara de pau, mas você fica com aquele, nossa, eu tenho que pagar aquela dívida, tenho que pagar aquele negócio, pagar aquela conta, você fica, às vezes, naquela... Então, é assim que funciona com a gente. Quando a gente quer progredir, não dá para deixar para trás. E aí vocês vão pensar, mas tem dívidas que são grandes, né? Então, mas Deus é misericordioso. Às vezes ele deixa a gente parcelar,
né? Ele vai adiando, a gente pode adiar, mas uma hora a gente vai ter que passar por aquele desafio. E muitas das vezes a gente vai participar desse planejamento. Olha que maravilhoso, né? Você vai estar ao lado dos amigos espirituais que vai falar, olha, faz assim, desse jeito vai ser melhor, olha, você vai ter essa pessoa assim do seu lado, você vai trabalhar nesse lugar, você vai fazer isso, né? Você vai ser professor, né? Você desvirtuou muita gente, você vai ser professor, vai ter que ter paciência, né? Que às vezes a gente tem essa ideia equivocada, né, daquela lei de Italião, né, você tem que pagar do mesmo jeito que você fez o outro sofrer. Mas não, Deus ainda é misericordioso, que às vezes Ele te faz. Se você matou, né, deu um tiro em alguém, não necessariamente você vai receber um tiro, né? Se você for um médico e salvar vidas, você está se ressarcindo com aquele débito. Eu, sei lá, sou professora, se eu desvirtuei muitas mentes, eu agora estou tendo a oportunidade de oferecer a educação para eles de uma outra forma. Será que eu não estou ajudando no meu progresso? Eu não estou me ressarcindo com a lei? Eu acho que essa é uma lei perfeita, não é, gente? Faz todo sentido, né, a doutrina dos espíritos. E assim, provas bem suportadas são aquelas que fazem a pessoa crescer, que servem de aprendizado, que quando termina, o ex-sofredor diz, eu sou outra pessoa, cresci, amadureci, percebe a vida de outra forma. Às vezes acontece isso, você está mais à frente, muito mais amadurecido, você lembra daquela situação passada, você fala, meu Deus, agora eu vejo a coisa totalmente diferente. Então, as lições do Evangelho e da doutrina, isso é o que eu quero deixar claro, né? Sofrimento não é castigo de Deus. A gente tem que parar com isso, que às vezes os espíritas, né, falam isso e às vezes a gente leva esse rótulo, né? De que o espírita não tem vocação para o sofrimento. Não, a gente entende o sofrimento, entende as causas, entende o porquê, mas a gente entende o sofrimento como pedagógico, tá? E ele é dinâmico, porque entender, compreender, não quer dizer que você está passando bem por aquela prova, né? Você tem que agir. Então, essa é a proposta que Lacordaire trouxe, do bem e do mal sofrer. Então, você pode sofrer bem e pode sofrer mal, né? Como é que a gente vai escolher? Se sofrer mal, continua do mesmo jeito. Não teve o aprendizado. A gente só está adiando. Então, alguns espíritas que estudam a parte psicológica, eles fazem essa diferenciação entre dor e sofrimento. Então, dor, gente, é sempre um desequilíbrio físico, né? Isso é inevitável, a gente está na matéria, todo mundo que está aqui, todo ser vivo na Terra sofre as vicissitudes da matéria, né? O animalzinho, ele não sofre. Aí você fica, meu Deus, o que esse bichinho fez? Não fez nada. E ele sofre, ele sente dor, bicho tem câncer, bicho tem diabetes, tem tudo. E o que bicho fez, né? Ele é um princípio inteligente diferente do nosso. Não tem lei de causa e efeito, né? Não tem essa questão. Mas ele sofre as vicissitudes da matéria. Então, todos nós aqui sofremos, de alguma forma, sofremos a dor. Mas essa dor se transformar em sofrimento é outra coisa, né? Eu posso ampliar essa dor, tornando ela um sofrimento. E aí a gente diz que a dor é inevitável e o sofrimento, ele é opcional. E aí a gente lembra, né, a perda de um ente querido, uma doença crônica, né? Quando você perde, você vai sofrer, você vai sentir fisicamente a dor da perda, né? Você vai ficar triste, mas você vai entender o porquê, você tem que transmutar aquela dor, entender por que aquela pessoa não está mais com você, e aí você não sofre, você entende a dor e não sofre. E com a doença a mesma coisa, o que aquela doença quer te dizer, né? Para que você está passando por aquela doença? Ela às vezes te pede uma mudança, né, de hábitos, uma mudança de pensamento, né? E aí eu também trouxe hoje uma parte, tem um livro da Joana de Ângeles, para quem não conhece, Joana de Ângeles, né? É um espírito que é a mentora do Divaldo Pereira Franco, e ela teve as encarnações, ela foi uma das mulheres do Evangelho, Joana de Cusa, depois ela teve outras encarnações, né? Como uma freira, enfim.
Então tem um livrinho da Joana, esse livrinho até aqui da casa, ó. Andréia, peguei emprestado. Plenitude. Esse livro, ele é pequeno e ele fala sobre sofrimento. Mas ele é um livro maravilhoso e, assim, infelizmente eu não posso falar tudo. Eu fui pincelando algumas coisas para trazer aqui para vocês. Então ela faz uma profunda análise psicológica, né? Porque a linha da Joana é uma linha psicológica, que eu gosto muito dessa linha psicológica dentro da doutrina espírita, né? A psicoterapia é muito importante. E propõe uma solução espírita como requisito essencial para a conquista da plenitude. E aí vocês vão pensar, o que é plenitude, né? Ela diz que ser pleno é ter a consciência do todo, é estar uno com Deus e entender a nossa natureza divina. Nós somos seres divinos, nós temos dentro de nós todas as virtudes, a gente só precisa despertar essas virtudes. Então todas essas virtudes da bem-aventurança a gente tem dentro da gente. Só que a gente não a utiliza, não a conhece, não a pratica, é exercício, né? A gente não sai fazendo bem, a gente tem que exercitar as nossas virtudes, né? Então, e a gente só vai ter esse sentimento, essa plenitude, que essa plenitude é a mesma coisa que completude, de se sentir completo, né? Quando a gente entender a natureza divina. Claro que é muito difícil a gente entender Deus, mas a gente perceber a consciência do todo é importante. Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um, né? Plenitude, então, essa condição em que você está completo, mas mesmo nos momentos difíceis, você consegue estar pleno mesmo nos momentos difíceis. Esse é o caminho do equilíbrio que a gente tem que encontrar, né, de plenitude. Porque a gente vai estar aqui, o mundo está desse jeito, a gente não pode esperar que o mundo melhore para a gente conseguir o equilíbrio. Não vai dar, gente, infelizmente. A gente vai ter que alcançar esse equilíbrio nessa loucura. Tá? A gente tem que encontrar esse caminho. E aí compreender que não faltará situações a serem vencidas, mas nesses momentos não estamos sozinhos. Quando Jesus estava lá no Sermão do Monte, ele deixou essa impressão para aquelas pessoas, né? Da presença de Deus e da presença dele. É isso que a gente não, às vezes, esquece. A gente está no sofrimento, a gente está no olho do furacão e a gente não percebe Deus, a gente não percebe Jesus ao nosso lado. E a gente está sempre com esses espíritos ao nosso lado, nos amparando, às vezes mostrando o caminho da solução, e a gente não vê, porque a gente está tão obtuso naquele problema, né? A gente está tão desequilibrado que a gente não encontra a solução. E aí, ter certeza de que esses momentos não são punições, mas situações que a gente precisa vencer num processo de superação. E aí ela fala o seguinte, que diante do sofrimento a gente pode seguir dois caminhos. Um caminho eu entendo o processo, eu entendo porque eu estou passando por aquilo. Eu não entendo assim, hoje eu tenho essa diabetes aqui, né? E aí pode ser uma consequência do passado, lá, dos meus atos passados. Mas eu não sei os detalhes, mas eu sei que tem a ver com o passado. Mas é inevitável, ela diz que é inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta. Faz parte da etapa evolutiva do orbe e de todos quantos estagiam rumando a planos mais elevados. Então é aquilo, a gente entende que a gente está nesse planeta de provas e expiações, né? Tudo à volta aqui, as energias são densas, tudo aqui é mais pesado, é mais difícil, né? Mas a gente aceita o sofrimento, né? Aquele famoso aceita que dói menos. Ou a gente pode se eximir do sofrimento, daquele acontecimento na nossa vida, e aí buscar através da fuga e da alienação, né, do sofrimento. Isso é sempre uma visão imediatista. E aí, isso aí, gente, todo mundo faz isso, né? Todo mundo. E ela fala, né, fugir. E aí essa fuga, essa alienação, a gente busca em 1000 coisas. A gente busca no trabalho excessivo, a gente busca nos vícios, na comida, né, na internet, nas redes sociais, a gente busca isso em tudo.
Então, fugir, escamotear, anestesiar, né, o sofrimento são métodos ineficazes. É aquele tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim. Não, infelizmente não é assim. É bonito na música, mas na vida real não é. Então, mecanismos de alienação que postergam a realidade, a gente só está adiando o sofrimento. Então, a gente quer fazer logo o que tem que ser feito ou vai ficar adiando? Quantas encarnações? A Terra já está no processo de regeneração. O bonde está andando. Se a gente vai perder o bonde, se não perder esse bonde, a gente vai voltar para outros planetas de prova e expiação. E aí lá vai ser mais difícil, né? Então as reações de ira, de violência, porque muitas vezes a gente age assim diante do sofrimento, né? A gente se revolta, a gente fica violento, fica rebelde. Isso amplia mais o sofrimento, podendo desencadear novas desarmonias em áreas antes não afetadas. E aí ela fala que a gente pode ter 3 tipos de sofrimento. Sofrimento da impermanência, que é aquele que é o sofrimento que decorre da forma incorreta como a gente leva a vida, né? A gente leva a vida muito baseado nas necessidades do ego, nas ilusões do ego, do imediato. É o que eu preciso, né? Eu quero ter prazer, eu quero as ilusões das posses, é o ter em detrimento do ser, né? Então, todas essas ilusões, a gente acaba investindo, né? Além das nossas possibilidades. A gente gasta o tempo da nossa existência, a gente gasta energia vital nesses processos. E aí a gente esquece que tudo é impermanente e transitório. Isso é que a gente tem que guardar. A pandemia veio mostrar isso pra gente, né? O mundo virou de cabeça para baixo e aí a gente teve que se adaptar a uma nova realidade para mostrar que a vida é assim, ela é dinâmica. E o que é agora é família. A família que está agora pode estar agora, não está mais. Né? A gente pode ter aquele ente querido do nosso lado que pode morrer a qualquer momento. Então a gente se apega muito às pessoas, assim, né? E a dinheiro, as questões do dinheiro, né? Eu quero trabalhar para ter dinheiro, então você gasta, né, a vida para ganhar dinheiro e depois gasta o dinheiro para ter saúde depois, né? Os bens, a gente quer ter aquelas coisas, então relacionamentos, a gente se apega à saúde, emprego, enfim. Isso tudo gera sofrimento. Ela fala do sofrimento do sofrer, que é o sofrimento oriundo das doenças, né, que são inevitáveis na nossa constituição humana, a gente já falou isso. E ela fala, né, que a gente avançou muito, como a Lourdes falou no início, a gente avançou muito nas ciências médicas, nas terapias alternativas. A gente até agora tem no SUS, né, as terapias alternativas. Mas o que acontece? A gente vê cada vez mais se multiplicar os distúrbios existenciais, comportamentais, nascendo, ela fala da geração neurótica. A gente vê hoje as crianças, as taxas de suicídio, as taxas de depressão em crianças, ela é assim exorbitante, já virou um problema de saúde pública, né? Eu estava escutando um trechinho de Divaldo falando numa palestra que a partir de 2025, né? Eu não gosto muito dessas datas não, porque fica meio fatalista, mas ele fala que vai aumentar muito os desencarnes em função das depressões, né? E aí a depressão, ela tem inúmeras causas. Então a gente tem que olhar, né? Que às vezes ela é fruto da ansiedade, do medo, e aí as nossas crianças já estão assim, né? E elas voltaram de um período de pandemia, eu trabalho em escola, assim, a gente está vendo, são coisas horríveis. A gente está abismado, assim, porque a gente falou, né, Lud, da violência, estão muito agressivos demais, e tem na retaguarda uma família que compra a briga deles. Então, chega às vezes o pai e a mãe na escola peitando diretor, peitando professor, botando o dedo na cara, falando palavrão, e assim uma baixaria. Então, como que você vai educar uma criança desse jeito, né? Quem vai ser que geração é essa? Essa geração que a gente tem que enfrentar na casa espírita, na escola, no dia a dia, na família, o vizinho, entendeu? E aí ela fala, né? A doença é sempre resultado de um desequilíbrio energético. Então, o nosso corpo, isso aqui a gente pode falar em outro, eu tô
Tô atrasada, gente. O corpo, a gente tem aqueles vários tipos de... O corpo sutil, o corpo perispírito, o corpo mental, são várias camadas, né? Então, o desequilíbrio energético, ele reflete nesse último corpo, que é o corpo físico, que é o corpo mais grosseiro, mais material. E esse desequilíbrio é função das fragilidades emocionais. Então, tudo que fragiliza, né? Quando o nosso emocional está fragilizado, a gente tem um desequilíbrio energético, né? E esse desequilíbrio energético obstrui lá aqueles nossos centros de força, né? Aqueles canais que a gente tem quando a gente toma o passe, né? A gente recebe as energias que adentram essas regiões do nosso corpo. Então, a conduta moral e mental desequilibrada bloqueia as áreas do corpo por onde a energia saudável circula, abrindo campo para a instalação das enfermidades. Então, tudo nasce no espírito. A fragilidade é do espírito. Então, se o espírito se fragiliza, ele acaba desencadeando essas doenças psicossomáticas. Então, ela fala, diante das enfermidades, a gente desejar, ter algumas práticas, né? Desejar a saúde com fervor. Então, ela fala para a gente fazer projeção mental. Isso a gente pode fazer dentro de casa. Se imaginar, imagina você entrando debaixo de um chuveiro, que aquela água está limpando o seu corpo, está tirando as toxinas, né? Projetar mentalmente a saúde. Conversa com o seu corpo, fala para o seu corpo, fala para quem é diabético, fala com o seu pâncreas para ele trabalhar legal, para te ajudar, para sua diabetes ficar controlada, né? Fala com o seu fígado, conversa com o seu corpo. E aí ela fala que isso vai resultar em efeitos de saúde, de harmonia, né? Jesus falava, levanta-te, é sempre uma ordem imperativa, a gente tem que dar essa ordem para o nosso corpo. Manter a sintonia mental com Deus. A sintonia com a fonte do poder é imprescindível, a gente tem que fazer essa sintonia com Deus, a gente não precisa de intermediários nesse processo, a gente faz isso naturalmente, dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo essa ordem que ela fala, né? Descanso primeiro, dieta depois, higiene por último. Então, repouso mental, né? A gente não faz, a gente vai dormir com o celular na cara, com aquela luz, né? Que inibe o hormônio que faz a gente dormir, né? Alimentação para a vida e não a vida para alimentação, né? A gente já está vendo uma mudança assim na alimentação das pessoas, estão se alimentando melhor, mas a gente ainda precisa melhorar muito, né? Higiene do corpo e principalmente, mais do que a higiene do corpo, a higiene mental, né? Que a gente não faz. E aí ela fala que o leito de enfermidade é o lugar para curar das meditações. Às vezes a gente precisa, né? Às vezes a gente acaba ficando doente porque a gente não para, né? Você não para e aí o corpo te dá uma apagada, te dá uma doencinha lá, você para e fica um tempinho em casa para você pensar melhor. Então é um local de meditação para você restabelecer suas metas. E o sofrimento dos condicionamentos, que é aquele sofrimento que a gente, das convivências sociais pouco saudáveis, né, que termina por nos contaminar psiquicamente, levando a situações de sofrimento, criando infelicidade, roubando a nossa paz. Então a gente tem que cuidar dos nossos relacionamentos. E aí eu trouxe assim rapidinho para terminar, tem um estudo desse Dr. Robert lá de Harvard, que foi um estudo muito interessante, que eles fizeram um estudo durante mais de 60 anos. Eles começaram a estudar jovens lá desde 1939 até terminaram agora. E aí eles foram assim acompanhando esses jovens, né, e depois foram se tornando adultos e idosos, e aí ele mandava questionários sempre regular para eles, perguntando o que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida. E aí eles respondiam esses questionários e ao longo desse tempo todo eles compilaram esses resultados e chegaram a algumas conclusões. Que o importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. Não é nem a quantidade, é a qualidade dos nossos relacionamentos. Então, as pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos, mas aí eu não falo relacionamento, não é só relacionamento marido-mulher, não. É qualquer tipo de relação que você tenha na sua vida, né? Essas pessoas, esses relacionamentos aos 50, essas pessoas eram mais saudáveis aos 80. Então, relacionamentos saudáveis protegem os nossos cérebros
e a qualidade dos relacionamentos. E eles falam da importância da confiança, né? Porque um relacionamento ele se estabelece com a confiança. E a confiança, ela passa pela comunicação, né? A gente se comunicar bem com as pessoas, né? A gente hoje em dia vive muito nos grupos. Às vezes você tem amizade no grupo de uma pessoa que você nem vê, você nem fala, já não pega um telefone para falar com a pessoa. Né? É o cara a cara, essa é importante. A gente viu isso na pandemia, o quanto é importante estar cara a cara com as pessoas, você vê as reações, então você comunicar. Muitas das coisas a gente resolve numa conversa, a gente não precisa ir para briga, a gente, né, acerta as coisas pela comunicação. Ser útil, né, essa relação de você saber que você pode contar com aquela outra pessoa, isso é muito importante. Ser autêntico, você entender que, gente, todo mundo tem defeitos, né? Ninguém é perfeito. A gente quer a perfeição do outro, quer o outro do jeito que a gente quer, mas não é assim. Então a gente entender que o outro tem a sua limitação, respeitar a limitação do outro, e isso mantém os nossos relacionamentos saudáveis. E ser empático sempre, né? A empatia, ela é primordial, a gente se colocar no lugar do outro. E aí, gente, o caminho que ela fala para a plenitude, junto com o que a gente ouviu no início, né? Porque a espiritualidade traz a mensagem, né? Para fazer a duplinha. O caminho é o amor, né? A terapêutica que é de Jesus, que é de Joana, é a terapêutica do amor. Para evitar o sofrimento. Então, o sofrimento tem vigência transitória por ser efeito do desequilíbrio da energia do espírito, que, direcionada para o bem e para o amor, faculta aos seres iluminação, a plenitude e, portanto, a saúde integral. Então, fazer o bem, exercitar o amor, e aí exercitar o amor a Deus primeiro, né? A si mesmo e ao próximo, como a causa única da realização. E a gente sabe que tudo o que acontece de desequilíbrio é ausência de amor, né? A pessoa que pratica o mal, na verdade, ela não conhece, ela não exercitou o bem. Então, quando ela conheceu o exercício do bem, ela vai deixar de fazer o mal, né? Na verdade, o mal é a ausência do bem. Deus não criou seres bons e maus. Não, todos foram criados iguais, só que alguns exercitam, né, e essa bondade. E aí ela fala é importante exercitar a bondade. Ninguém nasce bom, você exercita, é um exercício. E o exercício leva à fixação, né? Leva a você criar um hábito. E aí a gente lembra que a Casa Espírita é uma ótima oportunidade para o exercício da bondade, né? Porque, e ela fala uma coisa interessante, quando a gente tem dificuldade de ser bons, de lidar com as pessoas mais difíceis, a gente visualizar a nossa mãe naquela pessoa. Porque a mãe é aquela pessoa que, né, que a gente tem com mais... É aquela que a gente gosta mais, sabe? Né? Então a gente projeta naquela criatura a nossa mãe, todo o esforço que ela teve, né? As dificuldades, e você vai olhar aquela pessoa com outros olhos, né? Com o olhar da bondade. E aí ela fala, né? Em todos os seres tem um lampejo de bondade, gente. Mesmo nas pessoas mais cruéis, às vezes aquela pessoa é horrível, mas ela dedica amor a um animal. Ela gosta de um gato, ela gosta de um cachorro. Ela tem bondade no coração. E bondade é essa questão, um pequeno esforço do dever de retribuir. A gente esquece, a gente tem tantas coisas, a gente acorda, a gente olha para o céu, a gente agradece as estrelas, o sol, a água que nos chega, né? Que a gente não precisa pagar, quer dizer, a gente até precisa pagar, mas a natureza está aí, né? A nos ofertar isso tudo, e às vezes nem rende graça a essas dádivas que a gente tem na vida, né? Então torna-se um hábito de vida, ou desaparece pela falta de ação. Então, se você não age no bem, você não exercita a sua bondade. E aí, isso aqui eu não vou falar porque não vai dar tempo, quer dizer, é rapidinho. Processo de autocura. Joana fala muito da autocura, né? E a gente escuta aqui na casa, né? A gente tem um processo de autocura aqui. Então, todas as criaturas humanas possuem dentro de si recursos,
valiosos, curativos. A gente não precisa de uma outra pessoa para fazer isso pela gente. A gente tem esse recurso dentro da gente, a gente só precisa descobrir essa energia que está lá dentro, né? Que aguarda essa canalização conveniente. Jesus falou, vocês podem fazer coisas maiores do que essas, né? Mais do que ele fez. Então, para que a gente possa exercitar esse processo de autocura, a gente tem que querer, né? A gente tem que conhecer essa energia dentro de nós e querer, né? É importante para adquirir o comando dessa força, canalizar essa força a nosso favor e depois, quando você conseguir fazer isso, fazer para as outras pessoas, tá? E ela fala que o caminho para você fazer esse processo da autocura é sempre esse: oração, meditação, né? E bons sentimentos, fazer o bem. Então esse é o caminho que a gente aprende aqui na Casa Espírita toda hora, todo mundo fala isso e a gente vai falar mais uma vez, tá, gente? Desculpa eu fazer meio corrido. Tem a música. Eu pedi pro Cláudio, ele vai cantar a música Noites Traiçoeiras, porque se o tema era sofrimento, gente, quem nunca cantou essa música no momento de dor, né? Então, quem não conhece, está aqui a letra. É lindíssima, é cantado pelos irmãos católicos. Já até cantor de pagode já cantou essa música. Mas é muito linda, né? Então, a gente vai se beneficiar aí desses momentos que ela traga o tratamento, né? O entendimento para a gente do assunto. Aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele, autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após o lado da dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele, o autor da fé, do princípio ao fim, em
em todos seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Agradecendo a Deus e a Jesus por essa parte tão importante do estudo desta noite. Encerramos essa primeira parte e passaremos agora para os partes nas nossas considerações finais.